Isso significa que a gente ia tirando o meio ambiente, mas nós não sabíamos o efeito que isso trazia. Uhum. Hoje a gente sabe. Por isso nós não podemos simplesmente coletar sem repor, retirar sem reviver. E a gente tem noção do equilíbrio minucioso que permite que a vida, como a gente conhece, exista, né? 1 grau a mais nos oceanos, 1,5 grau parece, de temperatura elevada, parece que não faz tanta diferença, só que a gente vê aí os impactos, né, globais que tem a ver justamente essa ação do homem. A diferença entre não febre e febre é 1 grau, certo? Aliás, é 1/10 de grau, mas no caso do mais perigoso, em relação ao ser humano, quando você tem que entrar em estado de alerta, é 1 grau. Quando alguém diz assim, mas subiu só 1 grau na temperatura nos últimos 50 anos, pense quando você está com 36,5 e depois você passa a 37,5. Pense na diferença em relação ao teu estado de saúde quando você está em 37,5 e vai para 38,5. Sim. Você pode ter uma convulsão, você pode ter um tipo, né, de encrenca, de turbulência muito maior. Por isso... Isso tem a ver com o aumento das marés, Tudo. as chuvas cada vez mais fortes, os temporais de verão. E qual é a frase? O planeta tá louco. Não, A frase é essa. A vida tá louca. Olha o tempo que louco que tá. É ciclone extratropical, é tufão. É o Ninho, Laninha? Isso. É ausência de inverno, um calor danado. Uma das E coisas... as pessoas não entendem que o aquecimento global também causa frio extremo. Né? É o inverno cada vez mais rigoroso e o verão cada vez mais rigoroso. Nós não tínhamos como provar isso de um modo mais direto, porque para entender o quanto que a ação humana pode fazer mal, e está fazendo mal em algumas situações, o que não significa que a gente deixe de fazer. Nós temos que mudar o modo de fazer, é olhar a pandemia. E aí, filosoficamente falando, mal pra gente. Mal pra nós. Mal pra vida em geral e pra nós. Pra vida em geral e pra nós. No entanto, de todas as espécies que já existiram na humanidade e também ao longo do planeta Terra, 90%, 98% estão extintos. Sim. A gente não matou todos eles. Não, né? De maneira alguma. Aliás, alguns, como nós, primatas arborícolas que desceram, se tornaram hominídeos, uma parte deles desapareceu e conviveu conosco. Exato. Eu estou lembrando isso porque a única experiência mais recente que tivemos foi a pandemia. Quando a necessidade de uma parte das atividades serem cessadas, em que o encontro exigia um recolhimento maior de algumas atividades, diminuiu a poluição em vários lugares e, por outro lado, algumas espécies que estavam muito retidas passaram a voltar às cidades, aos locais. Uhum. Nós tivemos uma experiência forçada em relação a isso. Isso serve de alerta. Claro que qual é a grande encrenca, né, Pedro? Quando você tem alguém que é negacionista, diz assim, isso não vai acontecer, é que não dá para esperar. Né? E para dizer se ele tem razão ou não. Alguém que negue as evidências desse momento só será contraditado ou contraditada se ela puder ter a experiência de passar o tempo em que isso acontecerá ou não. É igual quem nega o formato da Terra, né? Ou quem nega a vacina. Porque a única maneira de você dizer que não funciona ou funciona é deixar a população sem vacina e vai perecendo. Exato. Né? Em larga escala, por isso. Ou seja, de quem diz que a Terra é plana, a única possibilidade de você provar assim mais para essa pessoa ver com os próprios olhos é retirá-la da Terra, né? Tirá-la do planeta. Que é muito pouco provável. Hoje o custo está um pouco alto em relação a isso. Pode ser que em algum momento se vai fazer. Mas você levantou um ponto que é muito importante nesse tema, né, do cuidar da casa comum, porque a nossa petulância e arrogância nos leva a supor que nada vai acontecer. O exemplo que eu mais dou vale para várias coisas. Vale para a ecologia, vale para convivência, vale para a inteligência artificial. Eu, como você, viajo bastante de avião. Uhum. E ontem, de novo, ao pegar um avião numa região do Brasil, voltando para São Paulo, mais uma vez eu ouvi uma fala que agora vem se tornando comum nos aviões, quando, né, o comissário-chefe de bordo diz, por favor, vamos agora passar as instruções de segurança, e agora vem a frase nova. Mesmo sendo um passageiro habitual, pedimos que fique atento. Por que isso?
Porque o passageiro habitual, aquele que viaja sempre, raramente presta atenção nas instruções de segurança, porque não teme mais. No começo, o primeiro voo, o segundo voo, você fica até em estado, né, de tensão. Agora, você olha para o lugar onde vai cair a máscara, isso. Será que vai cair aqui mesmo? Agora não presta atenção, porque como não aconteceu anteontem, não aconteceu o desastre ontem, a suposição é que não vai acontecer hoje. Isso é a famosa lógica do peru de Natal. Bom, não morri dia 20, não morri dia 21, não morri dia 22, não morri dia 23, então não vou morrer. Certo? Aguarde dia 24. Ora, isso vale no cinema. Esse exemplo eu dou, digo de novo, para ecologia, inteligência artificial, coisas que a humanidade precisa tomar atenção. Você está no cinema. Na hora da penumbra, antes de começar o filme, vem as instruções de segurança. Quase ninguém presta atenção. A pessoa continua olhando o celular, conversando com outra pessoa, enquanto se diz na tela: temos extintor, saída. Olha que interessante, se tiver um sinistro, o número de pessoas que sabe onde fica a saída de emergência é muito diminuto. Onde está um extintor de incêndio é muito diminuto, porque qual é a suposição? Não vai acontecer. E é esse equívoco que mais nos captura numa tola crença de que nada vai acontecer. Que pode deixar, nós estamos evoluindo, e usa aí equivocadamente a palavra evolução, e tudo vai dar certo. Não é assim. É só olhar a história da natureza para ver como ela, tal como o cravo incomodante, o espelhe.